Hello my friends, welcome to this channel. I'm Carlino Almeida e hoje eu vou dar uma dica muito legal de inglês para vocês. Hoje a gente vai falar de Simple Present, presente simples em inglês. Então, para a gente começar, vamos entender quando é usado o presente simples, né? Ele é usado em ações do dia a dia, rotina, coisas que a gente faz todo o tempo, né? Então, por exemplo, se você trabalha, você estuda, quando você quer falar de coisas do dia a dia, você usa o presente simples. Então, eu vou dar um exemplo. Você estuda todas as manhãs, você toma banho todos os dias, eu escovo os dentes 3 vezes por dia. Então, toda vez que você fala de ações rotineiras, você usa o presente simples. Então, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês aqui, então, ó, Simple Present e em inglês, como que funciona o Simple Present em inglês? Duas coisinhas que a gente precisa memorizar é que em inglês, para fazer uma pergunta no presente, a gente precisa da ajuda de duas chavinhas, vamos dizer assim, uma chavinha, mas a gente vai precisar entender quando usar elas. Então, eles são chamados verbos auxiliares, que são esse do e does. Então, olha a pronúncia, do, does, tá? E eles são usados para mostrar que a pergunta é no presente, que a frase está sendo perguntada no presente. Tá, como que é isso? Cada um deles vai ser combinado com um certo pronome. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui para vocês. O do, ele só é combinado com os pronomes I, né, eu, you, seja no singular ou no plural, we, né, nós, you, você, vocês, né, we, nós, e they, eles ou elas. Então, o do só combina, pessoal, com I. Então, do I, do you, do we, do they, tá? Repitam essa combinação para que o som fique gravado na sua mente, para que não faça, para que você não erre usando com outro, tá? Então, vamos lá. Do I, do you, do we, do they. Vamos lá, repete para que isso grave na mente e vocês lembrem que a combinação certa é esta, ok? Bom, aí a gente tem a outra chavinha do presente, que é o does. O does, ele só é o combinado com he, que é ele, né? She, ela, ou it, ele ou ela para coisas ou animais. Então, o does só serve para combinar com estes pronomes. Então, does he... Então, vamos lá repetir para que esse som também grave na nossa mente. Does he? Does she? Does it? Né? Então, quanto mais praticar, mais repetir, mais fácil vai ser de guardar esse som e essa combinação, tá? Então, por que eu estou enfatizando isso? Para que a gente saiba usar ele numa frase. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase aqui, I work every day, tá? Eu estou afirmando, I work every day. Mas se eu quisesse transformar essa frase em uma pergunta em inglês, olha que legal, é bem simples como faço. Então, se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, eu tenho que lembrar qual que é a chavinha que combina com este pronome, no caso aqui é o do, e eu vou colocar este verbo auxiliar antes do meu pronome. Então, do I work every day? Pronto, transformou numa pergunta. Então, ao simples fato de colocar essa chavinha no início da frase, antes do pronome, vai mudar a frase, vai ser uma interrogação, tá? Então, é importante lembrar que a partir do momento que eu coloquei essa chavinha, aqui eu vi o do, então eu já sei que é no presente e eu sei que é uma pergunta, tá? Do I work every day? E aí eu vou ensinar para vocês as respostas curtas hoje nesse vídeo. Vai ter um outro vídeo com as respostas completas, respostas longas. Então, se eu pergunto, por exemplo, do I work every day? Né? E a pessoa vai responder, se na afirmativa, yes, você, né? You do.
Olha que simples. Se for na afirmativa, você vai responder que yes, a pessoa, no caso que está sendo perguntada, vai responder para aquela pessoa, e usar no final a chavinha que corresponde à que foi perguntada. Então, ó, do I work every day? Yes, you do, né? Como o you é combinado com do, olha aqui o do, tá? Se na negativa, pessoal, o que vai mudar é aqui, no, né? Você não. Eu vou precisar do do, só que eu vou combinar o do com o NT, que a gente já viu no outro vídeo, que se vocês têm dúvida dessa contração, né, da negativa, é o not contraído com o do, que forma don't, tá? Então, se você tem dúvida dessa contração, do que ela significa, você pode ver também um vídeo sobre o verbo to be, que eu expliquei bem detalhado lá naquele vídeo. Então aqui, pessoal, o do not, ele pode contrair e formar don't. Então, do I work every day? Yes, you do. Or no, you don't. Ok? Essa é a forma de fazer uma pergunta no presente. Vou dar um outro exemplo aqui. You have time to play soccer. Olha só. Ops. Aqui eu estou afirmando. You have time to play soccer. Você tem tempo para jogar futebol. Ok? Se eu quiser transformar essa frase numa pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar qual é a chavinha que combina com o you no presente. E a gente viu que a chavinha é o do. Então eu vou adicionar o do aqui. Do you have... E o resto é igualzinho, gente. Olha que não muda nada no resto da frase. Do you have time to play soccer? Certo? Então virou uma pergunta. Se sim, se for uma afirmativa, yes. Se alguém estiver perguntando para você, do you have time to play soccer? Né? Então eu vou responder sim, eu tenho. Então yes, I. Qual que é a chavinha que combina? Do. Certo? Se não, no, I. O do not vira don't. No, I don't. Ok? E assim, a mesma forma para o we, para they. Só vai mudar o pronome, mas a chavinha para mostrar que a pergunta no presente é a mesma, ok? É o do. Agora eu vou dar um exemplo aqui usando então o does. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase na afirmativa, he listens to music in the mornings. Olha aqui, eu estou afirmando he listens to music in the mornings. Esse verbo listen to significa ouvir, ok? E esse S que está aqui, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor como faz para fazer as respostas compridas, as respostas longas no presente para he, she, it. Então esse S não se preocupem agora, vocês podem ver um próximo vídeo que eu vou fazer, ok? Que eu vou explicar por que ele está aqui. Mas ele está relacionado ao does, que é a chavinha para fazer a pergunta. Então, se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, eu preciso adicionar uma chavinha antes do pronome, para mostrar que é uma pergunta. E com esse pronome he, se a gente ver aqui qual é a chavinha que combina, é o does, ok? Coloco o does e o resto da frase só vou prestar atenção que, na verdade, o S aqui ele desaparece. Por quê? Porque ele já está aqui no does. Eu vou explicar isso melhor, mas por enquanto vocês colocam o verbo normal do jeito que ele é. Então, olha, para eu transformar essa frase afirmativa em uma pergunta, eu coloco o does e o resto da frase do jeito que ela era e vira uma interrogação. Does he listen to music in the mornings? Né? Ele ouve música durante as manhãs? Nas manhãs? E aí, se eu responder que sim, sim, yes, de quem a gente está falando, pessoal? A gente está falando ele, certo? Então, se eu estou perguntando sobre ele, eu vou responder ele. Mesma coisa. Yes, he. E aí eu preciso inserir a chavinha que foi usada, que combina com he. No caso, yes, he does. Certo? E se for na negativa, o que vai mudar? No, he. O does not
vira doesn't. Olha só, olha a pronúncia, doesn't. É como se fosse um som de Z. He doesn't, ok? No, he doesn't. Então, repete para praticar bem a pronúncia. Então, agora eu vou pôr uns exemplos, pessoal, usando she, it, para vocês verem como que funciona. Então, por exemplo, does she cook dinner every evening? Por exemplo, então, ó, se eu esquecesse do does, certo? Se eu olhasse só o resto aqui, ela cozinha jantar todas as noites, certo? Mas como eu coloquei o does, virou uma pergunta. Does she cook dinner every evening? Né? Ela faz o jantar, ela cozinha o jantar todas as noites? Então, na afirmativa, yes, she, que é ela, né? E a chavinha, does. Yes, she does. Ou na negativa, então, no, she doesn't. Ok? Então, olha que legal. Pessoal, prestem atenção. Se colocarem isso aqui, está errado, tá? Não pode trocar o auxiliar do... no caso, não pode trocar, pessoal, o auxiliar do com o does. She é sempre does, ok? He does. It does. Se eu for perguntar, por exemplo, se eu estiver falando de um cachorro, né? E o cachorro é it, então eu posso falar, por exemplo, perguntar, ele late? Does it bark? Esse verbo, pessoal, o verbo latir, ok? Does it bark? Ele late? Né? Virou uma pergunta. E aí, se for na afirmativa, então, yes, it does. Or no, it doesn't. Ok? Olha que é sempre a mesma lógica, ok? Vocês podem reparar que é a mesma sequência, a mesma lógica que a gente usou. Bom, isso aqui foi para dar uma ideia de como funciona o presente simples em inglês, como a gente faz perguntas no presente, e é para vocês começarem a distinguir, usar o do, usar o does. Lembrem-se, o do só é usado com I, you, we and they, enquanto o does é usado somente para he, she, it, ok? Isso é o que eu preciso que vocês aprendam dessa aula e vejam e façam os exercícios, façam exemplos usando do, usando does, ok? Eu vou disponibilizar um material com o assunto da aula de hoje e alguns exercícios, então vocês podem ver lá no Telegram. Se você ainda não está nesse grupo, se inscreve, entra no grupo para que você tenha acesso ao material que eu disponibilizo. E com esse material você pode praticar aquilo que a gente viu hoje, ok? Thank you very much. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse canal, sigam este canal para que vocês possam receber as notificações, pessoal. Se inscrevam para que nos próximos vídeos que a gente postar, vocês já sejam os primeiros a vê-los, ok? Thank you very much and see you next time. Bye!